No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 4 de fevereiro. Polícia Rodoviária Federal flagra filhotes de pássaros sendo transportados numa caixa de leite na rodovia Fernão Dias. No mesmo bloqueio, a PRF encontra uma carga de pneus sem nota fiscal. Câmara de Bragança Paulista retoma sessões ordinárias nesta terça-feira. 2 moções serão votadas pelos vereadores. Confira a segunda parte da entrevista com a advogada e professora especialista em direito previdenciário para explicar as mudanças da medida provisória publicada dia 18 de janeiro no Diário Oficial da União sobre a legislação da Previdência. O jornal traz também as informações da previsão do tempo para Atibaia, Bragança Paulista e Extrema. No esporte, Bragantino, depois da derrota para o Santos, dá uma boa resposta ao torcedor, vencendo a Ponte Preta na noite de domingo. E o Atibaia, pelo Paulista da Série 2, empata com o Juventus. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A Polícia Rodoviária Federal flagrou pássaros sendo transportados numa caixa de leite na rodovia Fernão Dias e no mesmo bloqueio também encontrou uma carga de pneus sem nota fiscal. Na madrugada de sexta-feira, em operação da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal, segundo a Receita, o flagrante foi durante uma blitz no quilômetro 8 em Vargem. Os 50 filhotes de pássaros estavam sendo transportados em pequenas gaiolas e até em caixas de leite. O dono das aves estava em liberdade condicional e foi detido. O crime anterior que ele cometeu não foi informado, nem a espécie dos pássaros. A procedência das aves está sendo investigada. Na mesma operação também foi apreendido um caminhão carregado com pneus usados e sem nota fiscal. A carga terá a procedência apurada pelas autoridades. A Câmara de Bragança Paulista retoma sessões ordinárias nesta terça-feira. 2 moções serão votadas. Os vereadores votarão em turno único a moção que solicita a implantação do ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, na grade curricular do município, e a moção que requer do Executivo que seja encaminhado à Câmara projeto de lei regulamentando o compartilhamento e o uso intensivo do viário urbano para exploração e atividade econômica e o uso de aplicativos de transporte. Na tribuna livre está prevista a participação da conselheira tutelar Simone Migliorelli Marques, que irá falar sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e a campanha de prevenção pré-carnaval. A sessão ordinária será nesta terça-feira, às 4 da tarde, é aberta à população e também pode ser vista pela internet no site camarabp.sp.gov.br. Já as comissões permanentes voltam a se reunir também nesta terça-feira com a sessão da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor às 2h30 da tarde. E na quarta-feira, às 10 da manhã, terá a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Em seguida, às 11 horas, a Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Vamos ver aonde vai ter desligamento de energia. Dia 5, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Mãe dos Homens e no Modestos. Dia 5, do meio-dia às 4 da tarde, nas Alamedas Caviunas, do 1 ao 65, Cupuaçus, do 31 ao 3159, das Pitangas, do 21 ao 2585, das Pitombas, do 185 ao 2825, das Sapucaias, do 52 ao 3155, das Tipuanas, no 1111, dos Embaúbas, no 282, dos Embaúbas, do 278 ao 3745 e nos Imbiruçus, no 285. Dia 6, das 9h30 a 1h30, no bairro da Água Comprida. Mais informações pelo telefone 0800 70 10 326. A ligação é gratuita.
E confira a segunda parte da entrevista com a advogada e professora especialista em direito previdenciário sobre a medida provisória publicada dia 18 de janeiro no Diário Oficial da União sobre a legislação previdenciária. Em relação à alteração do auxílio reclusão, aí vem aquela questão dos detentos. A pauta, pelo que eu estou vendo aqui, de alterações é um pouco extensa. O que está mudando? O que mudou tanto? O auxílio reclusão, ele vem sendo combatido pelo atual presidente da República, entendendo que não é um benefício devido. Não entrando aqui na polêmica da concessão ou não da concessão, o que nós temos é um direito constitucional, na nossa Constituição Federal, de um benefício que é devido para os dependentes do trabalhador que vai preso. Então o auxílio reclusão, ele não é e nem nunca foi um benefício para o preso. Ele é um benefício devido para a esposa, para a mulher, para a convivente, para os filhos menores daquele trabalhador que por algum motivo ele vai preso. O governo criou fortes alterações nesse benefício, deixando a sua concessão mais rígida. Hoje, para se ter direito ao benefício, aquele que vai preso tem que ter no mínimo 24 meses de pagamento ao INSS ou de carteira assinada antes da sua prisão. Antes, a lei não exigia esse prazo. Então, se o trabalhador fosse preso com apenas um mês de pagamento, um mês de trabalho, já haveria direito aos seus dependentes. Essa foi a primeira grande alteração. A segunda grande alteração foi a situação de que, ao momento que é preso, se aquele trabalhador estiver em benefício por incapacidade, estiver recebendo um auxílio-doença, o benefício primeiro será suspenso e em 60 dias, se ele não for colocado em liberdade, esse benefício será cessado. Ou seja, hoje não se admite mais aquele trabalhador preso recebendo benefício por incapacidade, o que antes era permitido. E a terceira grande alteração foi a situação de que hoje, para se calcular o que é o segurado de baixa renda, que já era um dos requisitos para a concessão do auxílio reclusão, é se apurar o que aquele trabalhador recebeu nos 12 meses anteriores à sua prisão. Antes, o INSS considerava o último salário relativo à prisão. Então, temos um exemplo. Vamos imaginar que o trabalhador estivesse trabalhando de carteira assinada e tivesse recebido lá mais ou menos R$2.000. Ele foi demitido ou pediu demissão e um mês antes dele ser preso, ele passou a receber o valor de um salário mínimo. Gerava direito aos seus dependentes de receber o auxílio reclusão. Agora, pela nova regra da medida provisória, será feito a média dos últimos 12 salários. Então, se a gente pegar essa situação que ele recebia R$2.000 e que só no último mês houve a diminuição do valor do salário, a família não terá mais direito a esse benefício. Seus dependentes não poderão solicitar esse benefício de auxílio reclusão. E a outra alteração muito grave no auxílio reclusão foi que, se o segurado é preso recebendo auxílio doença, nós já vimos que ele não vai continuar recebendo o benefício, mas isso também impedirá os seus dependentes de solicitarem o benefício de auxílio reclusão, ainda que de baixa renda. O salário maternidade, uma pauta também muito discutida já há muito tempo. Como é que ficou a situação agora? O salário maternidade, ele foi alvo da medida provisória e também é uma situação preocupante. Pela lei antes vigente da medida provisória, o prazo para se requerer o salário maternidade ia até 5 anos a contar do parto. Então, se a mãe desse à luz a uma criança, até a idade de 5 anos dessa criança, ela poderia solicitar o salário maternidade. E em caso de adoção, eram 5 anos até a contar da data da adoção. A medida provisória engessou o pedido de salário maternidade, prevendo um prazo de 180 dias para o pedido, a contar do nascimento da criança ou da adoção de também uma criança. Se o pedido não for feito dentro de 180 dias, salvo situações extremas, uma situação da mãe dar à luz e ficar em coma, situações muito extremas, ela perderá o direito ao salário maternidade. Muitas mães, Brasil afora, não conhecem o seu direito ao salário maternidade, principalmente as desempregadas, porque as desempregadas também têm direito. E muitas vezes elas acabam sabendo desse direito já passado muito tempo do nascimento do neném ou da adoção de uma criança. E a lei veio
criando uma situação que nós chamamos de decadência, que é a perda do direito. Não houve o atendimento ao pedido em 180 dias, ou seja, aquela mãe adotante, aquela mãe que deu à luz, não observou o prazo de 6 meses, ela perde o direito ao salário maternidade. Aqueles que já estão aposentados por invalidez também entraram nas modificações da MP? Também entraram nas modificações da medida provisória. Hoje, segundo a medida provisória, o único aposentado por invalidez que não é alvo de perícia judicial ou perícia administrativa é aquele que possui no mínimo 60 anos. Completou 60 anos de idade, o aposentado por invalidez não é mais convocado pelo INSS para fazer perícia, e nem esse benefício pode ser questionado judicialmente. Antes da medida provisória, nós tínhamos duas situações. Essa que permaneceu, de quem completa 60 anos, e a outra que foi revogada pela medida provisória, que era do aposentado por invalidez que tinha 55 anos de idade e estava recebendo o benefício há 15 anos. Então, hoje, segundo a medida provisória, se você recebe o seu benefício há 10 anos, 18 anos, mas não possui 60 anos de idade, você pode ser alvo de perícia pelo INSS. A Justiça Eleitoral fará a revisão do eleitorado de Bragança Paulista com a coleta de dados biométricos. Na reunião realizada entre autoridades do município de diversos setores, foi discutido os objetivos da campanha que busca aumentar o fluxo de eleitores junto à sede dos cartórios. Os eleitores terão de 4 de fevereiro a 19 de dezembro deste ano para comparecerem ao cartório eleitoral. O não comparecimento pode acarretar no cancelamento do título de eleitor. Será feita a revisão do eleitorado com a coleta de dados biométricos de Bragança Paulista e mais 3 municípios da região pertencentes à 27ª e à 298ª zonas eleitorais, conforme resolução no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A convocação busca comprovar o domicílio eleitoral no município e colher as impressões digitais e fotografia de modo a prevenir erros e fraudes. O eleitor está obrigado a comparecer à revisão, com exceção daqueles que já tiveram colhido os dados biométricos na localidade. Deverão comparecer mais de 97 mil pessoas de Bragança Paulista, de uma zona eleitoral, mais de 72 mil e mais de 11 mil na outra zona. De Pedra Bela, superam os 3.700 eleitores, de Tuiuti, cerca de 3.700 e de Vargem, aproximadamente 5.500. Bragança possui um eleitorado superior a 138 mil pessoas, sendo que mais de 11 mil estão com os títulos cancelados e mais de 1.700 suspensos. Apenas 37,91% dos eleitores já realizaram a biometria. A Prefeitura estudará a disponibilização de um guichê no Agiliza e talvez outro no PAT. Estão convocados para a revisão os eleitores inscritos ou que fizeram a transferência do título de eleitor para o município até 23 de agosto de 2015. O atendimento no cartório é necessário realizar o agendamento no site tre-sp.jus.br. Mais informações também pelo mesmo site. A 27ª Zona Eleitoral fica na rua Monsenhor Colli, 190 no centro, telefone 4034-0480 e funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. Já a 298ª Zona está na rua Santa Madalena, 65 no centro, telefone 4034-2942 e também funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 6. A Prefeitura de Atibaia começou a entregar os carnês do IPTU deste ano. Os descontos para o pagamento à vista variam de 5% a 10%. Os contribuintes que optarem por pagar à vista com desconto poderão fazê-lo até 20 de março e com o desconto de 5%, podendo chegar a 10% caso os pagamentos dos últimos 5 anos tenham sido quitados dentro dos exercícios de 2013, 14, 15, 16 e 17. No pagamento a prazo em 11 vezes, a primeira parcela vence em fevereiro. Imóveis nos setores de 1 a 3 podem realizar o pagamento
pagamento até 15 de fevereiro. Setores de 4 a 10 até o dia 20, nos setores de 11 a 23 até 25 de fevereiro. Para saber em qual setor é o seu imóvel, cheque o número do imóvel na folha do carnê. A Prefeitura está emitindo cerca de 66 mil carnês entre territorial e predial. O reajuste é de acordo com a reposição da inflação de 4,5%, seguindo dados do IPCA e do IBGE. Cerca de 5 mil imóveis que foram incluídos na trava progressiva no ano passado terão um tratamento diferenciado quanto a prazos para pagamentos. Esses carnês serão encaminhados posteriormente. A segunda via do carnê pode ser acessada no site atibaia.sp.gov.br na aba Serviços, depois Tributos. Após o vencimento serão cobrados os acréscimos legais. É importante atualizar o cadastro junto à Secretaria de Planejamento e Finanças, fornecendo o RG e o CPF. É preciso ir ao setor de tributos imobiliários na Avenida 9 de Julho 322, subsolo do edifício São José, das 10 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo telefone 4414 2061 ou no e-mail iptu@atibaia.sp.gov.br. No segundo bloco do AJ Não Perca. Um grupo de esportistas de Atibaia estão promovendo uma ação social em prol de 2 crianças da cidade. E a previsão do tempo. Voltamos já.